Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou do município de Piraquara e venho trabalhar com vocês ali ao longo da disciplina. Então, antes de a gente começar a nossa aula, um recadinho, uma informação de suma importância para vocês. Aqui, ó, aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui vem a dica importante para você, estudante. Caso você não consiga ter acesso, notifique a sua escola, a sua direção, o seu pedagogo, pedagoga e seus professores, que eles vão dar o encaminhamento para vocês para que você consiga estar efetuando essas atividades, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. Então, aqui, ó, vamos começar com um exercício. Com base na tabela ao lado, marque a proposição falsa. Então, vamos ler quais são os materiais e o respectivo índice de refração. Material, ar, índice de refração 1.0003, água, índice de refração 1.33, gelo, índice de refração 1.31, álcool, índice de refração 1.36, óleo, índice de refração 1.46, vidro crown 1.52, tendo índice de refração, diamante, índice de refração 2.42 e o rubi, índice de refração 1.71. Vamos então às nossas opções. Ali, na primeira, a velocidade da luz é adaptável a cada meio. B, a velocidade da luz é mais lenta no diamante do que em qualquer outro material da tabela. Letra C, dentre os líquidos, a velocidade da luz é maior na água do que no óleo. Letra D, o índice de refração do álcool é igual ao do álcool gel. Letra E, podemos dizer que no ar a velocidade da luz chega próxima à sua velocidade máxima. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta, já voltamos com a resolução.
Prezado estudante, o que você tem que estar sempre atento é no enunciado e me acompanhe e preste muita atenção na evidência que o enunciado está pedindo. Me acompanhe na tela. Olha o que ele pede ali, marque na tabela ao lado a proposição falsa. É tão normal, tão comum você marcar o que está correto, que às vezes você cai meio que no piloto automático para estar trabalhando com isso. Mas leia com atenção. Horas pode ser que a questão pergunte para você a proposição correta, horas pode ser que ele pergunte para você a proposição falsa. Nesse caso, teremos então 4 composições corretas e apenas uma única que é falsa. E é a falsa que eu preciso diagnosticar aqui, ok? Vamos então ali às opções. Vamos ali na letra A. A velocidade da luz é adaptável a cada meio. Bom, o que temos aqui como correspondência? Quando você tem um meio que tem uma certa liberdade, você consegue estar se deslocando na velocidade máxima ou muito próximo da velocidade máxima. É o caso do ar. E aí vem uma correspondência que eu fiz na aula anterior. Você estando numa BR a 100 km por hora, quando você avança para uma rodovia onde a velocidade é menor, 60, 40, 30 km por hora, você vai ter que reduzir a sua velocidade para que você consiga transpor ali aquela região. Nesse caso, cada correspondência que temos ali de um constituinte, um material diferente, vai ter uma velocidade da luz que ela é adaptável àquele meio. Então, isso é a correspondência que temos. Então, vamos voltar ali na opção. Ele diz ali, a velocidade da luz é adaptável a cada meio. Perfeito, é exatamente isso mesmo. Isso vai ocorrer, seja componentes sólidos, como também componentes líquidos ou outros tipos de gases também, certo? Então, temos aqui, na letra B, a velocidade da luz é mais lenta no diamante do que em qualquer outro material da tabela. Acompanhando na tabela, temos ali que o diamante tem um índice de refração de 2,42. É o maior de todos os constituintes que tem ali. Como o nosso constituinte é maior, o que vamos ter ali como correspondência? Temos ali então que a nossa velocidade para esse meio específico é a menor de todas, certo? Então aqui está tudo coerente. Vamos ali na letra C. Dentre os líquidos, a velocidade da luz é maior na água do que no óleo. Então vamos comparar a água, índice de refração 1,33. Temos ali o óleo como correspondência, que o índice de refração é 1,46. Lembrando que quanto menor for o índice de refração, maior é a velocidade de propagação naquele meio. Então aí está correto também. Vamos para nossas duas últimas opções ali. Na letra D, o índice de refração do álcool é igual ao do álcool gel? E aqui vamos um detalhe. Comparando com os dados que temos na tabela, aparece o álcool, mas não aborda nada, o álcool gel. Então, você não consegue ter uma correspondência, você não consegue dizer se isso é verdadeiro ou é falso. Então, você não tem um padrão de correspondência para isso. Então, você não consegue estimar, certo? Mas, vamos dar uma olhada ali na letra E, olha o que ele diz. Podemos dizer que no ar, a velocidade da luz chega próxima à sua velocidade máxima. Então, aqui podemos definir a letra E como correta. E, voltando na letra D, temos como correspondência que ela acaba sendo falsa porque você não tem um parâmetro de comparação, ok? Então, sempre você tem que se basear nos dados que lhes são fornecidos para você fazer uma análise. Se tem a tabela, se baseia única e exclusivamente nela. Você não pode partir, por exemplo, do seu conhecimento. Você tem que analisar o que o problema está sugerindo. É com base no problema que você tem que chegar na sua resposta, ok? Visto isso, vamos ali então para a nossa próxima tela. Me acompanhe ali, nosso primeiro quiz. Em relação ao índice de refração, é correto afirmar. Vamos lá. Então, nesse caso, ele está querendo a alternativa correta. Vamos ali na letra A. A unidade de medida é definida como quilômetro por hora. Letra B. Analisando a alotropia, podemos definir que o índice de refração do grafite e do diamante são iguais. Letra C. O índice de refração do gelo e da água e do gelo seco são iguais. Letra D, quanto menor o índice de refração, mais rapidamente a luz se desloca em seu interior. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados alunos, compreender essa ideia aqui ao longo dessa questão. Me acompanhe ali na tela. Em relação ao índice de refração é correto afirmar. Então, na primeira, a unidade de medida é definida como quilômetro por hora. Então, um conceito que você tem que estar levando em consideração é que aqui estamos trabalhando com uma grandeza que é chamada adimensional. Não tem unidade de medida. Então, nesse caso aqui, o índice de refração que temos ali como correspondência simplesmente não tem. E aí, por isso que está furada essa alternativa. Vamos para a letra B. Analisando a alotropia, podemos definir que o índice de refração do grafite e do diamante são iguais. Primeiro, vamos compreender o que é alotropia. Lembrar alguns componentes lá da parte da química. A alotropia indica que você tem uma base constituinte igual, porém o resultado final é diferente. Como que seria isso? Vamos imaginar a ideia do grafite e vamos pegar também o diamante como correspondência. Ambos são decomposição a partir do carbono. Então você consegue estar trabalhando em determinada conjuntura que você vai ter ali exposição à pressão, temperatura ao longo de milhares de anos, você consegue estar trabalhando com esse grafite que ele vai se converter basicamente no diamante. Mas aí você tem estruturações um pouco diferentes, um pouco distintas. O carvão também entra nessa composição. E aí o que acontece? São materiais diferentes que têm características diferentes, mas a constituição base é igual. Isso é alotropia, ok? Tendo isso como referência, vamos voltar na nossa questão. Agora a gente sabe definir o que é essa palavra. Então ele diz ali, analisando a alotropia, podemos definir que o índice de refração do grafite e do diamante são iguais. Aqui vem um detalhe, do diamante, por exemplo, você consegue ter uma peça ali transparente, então você consegue ter deslocamento da luz por intermédio dele, coisa que no grafite você não consegue. Então, apesar de ter esse constituinte, o termo alotropia está colocado aqui de maneira correta, a alternativa em si está errada justamente por causa dessa composição. Então, possivelmente tem um índice de refrações diferentes, mas você não consegue mensurar o índice de refração ali no grafite porque não permite a passagem da luz, ok? Vamos ali então à letra C. O índice de refração no gelo de água e no gelo seco são iguais. E aqui vem um detalhe, você não tem um parâmetro aqui para você estar trabalhando e definir. A base é diferente. O gelo de água pega a própria água como referência. Agora, o gelo seco é gás carbônico congelado. A composição inicial desses constituintes são diferentes. E aqui você não consegue estimar se eles são iguais ou são diferentes. Então, aqui você não tem como corresponder isso aí, certo? Vamos ali então à nossa letra D. Quanto menor o índice de refração, mais rapidamente a luz se desloca em seu interior. Então, é exatamente esse o contexto que temos. Isso é a base de referência que acabamos trabalhando dentro dessa caracterização do índice de refração, ok? Vamos ali à nossa próxima tela? Então, mais um quiz. No que nos diz a definição da primeira lei da reflexão? Vamos lá. O raio incidente, o raio refletido e anormal ao espelho no ponto de incidência estão no mesmo plano? Letra B. O ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão? E letra C. A luz se projeta em linha reta, sendo absorvida pelo espelho. Um momentinho então para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezados estudantes, retomar um pouquinho essa caracterização. Então, olha, no que nos diz a definição da primeira lei da reflexão, então temos ali ó, que o raio incidente, o raio refletido e a normal é o espelho no ponto de incidência estão no mesmo plano. E aí vem definições que já vimos anteriormente, tendo um plano como referência, eu tenho o raio luminoso que chega, ele colide então na superfície do espelho, ele é refletido e aqui, de maneira perpendicular, você tem ali o conceito da normal. Então, isso aqui trabalha-se sempre no mesmo plano, ok? Então, vamos ali à nossa próxima tela. Então, temos aqui o conceito da refração. Então, a refração indica a passagem da luz de um meio para o outro. Mas como assim a gente vai estar trabalhando com esse constituinte? Então, imagina assim, ó, temos o correspondente do raio luminoso que ele avança e ele colide, então, nessa superfície espelhada, por exemplo, e ele volta dentro ainda do mesmo meio. Quando acontece dele estar avançando para um outro meio, então perceba o que está ocorrendo ali. Então, em muitos casos, você consegue estar percebendo isso, por exemplo, no vidro do ônibus. Ali você olha, por exemplo, geralmente à noite, você observa, por exemplo, no vidro, você consegue estar vendo o que está fora do ambiente do ônibus, mas também você consegue estar vendo as pessoas que estão circulando dentro do ônibus, então você consegue pegar isso como referência. Mas o que acontece? Temos aqui o meio 1 e o meio 2 que são de naturezas diferentes. Podemos pegar aqui o ar e a água, o ar e o vidro, são duas caracterizações diferentes. Entretanto, o que acontece? Aqui tem a percepção que devemos estar trabalhando com o conceito angular. Pegando aqui, ó, a partir da normal, percebam que eu tenho um certo ângulo no meio 1, certo? Esse ângulo é relativamente grande. Quando ele passa para o meio 2, perceba que reduziu esse ângulo. Você tem que esse feixe luminoso ou esse raio luminoso se aproximou da normal. Quando ele se aproximou da normal, então perceba que o ângulo diminuiu. Mas o que está acontecendo? A luz está sendo freada nesse componente. Com essa freada da velocidade da luz, o que vai estar ocorrendo? Então você vai ter muito mais constituintes, muito mais átomos na região, pelo qual você precisa transpor. E aí, dentro desse conceito, ele perde velocidade. Quando ele perde velocidade, a observação que podemos fazer é que o ângulo dele em relação ao normal acaba se reduzindo. E é o que temos aqui como correspondência, certo? Então, vamos ali até a nossa próxima tela. Então, aqui, ó, o que podemos pegar como referência? A lei de Snell-Descartes, que também é conhecida comumente no meio físico como sendo a segunda lei da refração. Ela anuncia que, na refração, o produto do índice da refração do meio, pelo qual se encontra o raio do seno do ângulo, que esse raio forma com a reta normal e a interface no ponto de incidência é constante. Tá, vamos traduzir isso que foi trabalhado ali. Temos a velocidade da luz, certo? Então vai ter uma certa variação. E você consegue perceber a relação angular. Então você percebe que o ângulo ele é um pouco maior antes da entrada, vindo do meio aonde você tem um índice de refração menor, e quando você avança para o meio onde o índice de refração é maior, você percebe, é nítido essa diferença. Na aula passada acabei trabalhando com vocês ali um exemplo de um copo com água e um lápis. Parecia que estava quebrado, mas essa referência era a partir da observação angular que tínhamos dentro desse conceito. Então, essa caracterização vai estar evidenciando que alguma coisa está ocorrendo, certo? Então, vamos analisar o que está ocorrendo ali. Essa caracterização a gente percebe, são meios diferentes, ou seja, a natureza de cada constituinte é diferente. Temos ali, por exemplo, na imagem ao lado, eu tenho a água e tenho o ar, são dois constituintes diferentes, mas cada um tem um ângulo proporcional e aí a gente não consegue descartar esse componente. Aí precisamos das relações trigonométricas para nos dar um suporte e aí temos então a relação do ângulo seno. Aqui trabalhamos então com a lei de Snell-Descartes. Aqui, ó, pegando ali o meio 1, analisando ele a partir do índice de refração e também do seu ângulo, na mesma circunstância eu vou ter o meio 2, também trabalhando com o seu índice de refração e também com o seu ângulo, certo? Vamos avançar ali até a nossa próxima tela. E aqui fica nítido essa observação. Perceba que esse feixe luminoso, a entrada que ele está tendo aqui, está sendo a partir de um disco graduado e uma peça de acrílico, eu estou incidindo esse feixe luminoso com um ângulo de 50 graus. Percebam que passa por essa peça de acrílico, vai curvar a luz. E perceba que o ângulo de saída ali é de 30 graus.
Conseguiram perceber essa diferenciação? Isso aqui indica o quê? Que o meio que eu estou trabalhando são meios diferentes. Aqui ele está vindo pelo ar, ele passa por essa peça de acrílico, onde o índice de refração é maior e dá essa estabilizada em relação à luz. Então assim, ó, percebam, essa reta aqui vai estar fazendo o papel da minha normal. Percebam o ângulo de entrada que eu tenho em comparação com o ângulo de saída. Conseguem perceber essa diferença? Isso vai dar a definição do que temos ali como a lei de Snell. É princípio baseado na observação. E a partir desse constituinte conseguimos avançar um pouquinho mais. Então, dentro dessa ideia, vamos pegar o nosso exercício. Olha o que ele diz ali, ó. Sabendo que a velocidade da luz em um meio 2 desloca-se a 2,112 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Sabendo que o índice de refração do ar vale 1, qual é o ângulo e o ângulo de incidência de 45 graus? Determine o ângulo de refração. Olha o dado de observação que ele fornece para a gente. A raiz de 2 igual a 1,42 e a velocidade da luz C igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Temos aqui uma relação trigonométrica para a gente estar trabalhando, então pegando os ângulos notáveis, mas só vamos considerar o seno, onde o seno de 30 graus pode ser representado por 1 sobre 2, ou 0,5, 45 graus equivale a raiz de 2 sobre 2, e ali 60 graus equivale então a raiz de 3 sobre 2. Então, um tempinho para vocês pensarem ali, já voltamos com o desenvolvimento da questão.
Vamos lá então, prezados alunos, reparem que uma diversidade muito ampla de dados aqui. Então vamos ali. Olha o que ele dá como base para a gente. Ali, ó, a velocidade da luz no meio 2, então temos aqui, ó, 2,112 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ele fornece o ângulo de incidência de 45 graus e ele vai dar essa correspondência, que aonde eu vou ter o seno de 45 graus, perceba que vale a raiz de 2 sobre 2. E ele já dá o conceito da raiz para que você consiga estar fazendo ali essa mudança. E ele fornece também a velocidade da luz no ar, sendo ela de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Um detalhe, em algumas circunstâncias pode ser que ele dê esse valor, em algumas circunstâncias pode ser que ele não forneça, mas a velocidade da luz a gente trabalha como sendo padrão em 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Outra coisa que alguns exercícios podem ou não fornecer é o índice de refração do ar, mas é um valor fácil de decorar. Sempre o índice de refração do ar vale 1, certo? Então essa é a única referência que eu quero que vocês se atentem um pouco mais. Vamos ali evoluir o nosso sistema de cálculo. Então vamos pegar o que o exercício forneceu. Índice de refração do ar vale 1, velocidade no meio 2, que temos ali, vale 2,112 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E um detalhe que não podemos esquecer é que aquela raiz de 2 vale 1,42. Muito bem, vamos ali determinar o índice de refração do meio 2. Para isso, o que temos como correspondência? Eu vou pegar ali, o índice de refração é igual velocidade da luz divididos pela velocidade da propagação no meio. E aqui um detalhe é que você não precisa se preocupar com a notação científica, a base 10. Percebam que ela é exatamente a mesma em cima e embaixo. No processo da divisão, ela vai se simplificar naturalmente. Só se atente a fazer essa divisão. No caso ali, 3 divididos por 2,112. Ao fazer essa divisão, vamos chegar então no índice de refração igual a 1,42. Perceba que a notação científica desapareceu, mas ao longo do sistema de cálculo, ela foi eliminada ao longo do processo, certo? Evoluindo no nosso sistema ali, temos então o índice de refração do meio 2, vamos avançar ali para a nossa lei de Snell. Então aqui, ó, vamos pegar ali N1 vezes seno de θ1, isso é igual a N2 vezes seno de θ2. Aqui pode aparecer, dependendo do material didático que você pegue como referência, a letra grega aqui pode ser diferente, mas o conceito é igual, não se preocupe em relação a isso. Vamos ali então, pegar como referência o que temos como base. Então, pegando a referência do ar, temos o índice de refração que vale 1 e temos o seno de 45, ok? Pegando o segundo constituinte ali, que a gente não sabe o que é, eu sei que o índice de refração dele ali vale 1,42, que acabamos de analisar, e o seno do ângulo eu não consigo ter uma referência. O que fazemos? Vamos trabalhar ali. O seno de 45, pela tabela ao lado, percebemos ali que é raiz de 2 sobre 2. O que eu fiz para chegar nesse 0,71? Eu substituí ali a raiz de 2, eu troquei aqui por 1,42 e já peguei e dividi por 2. Ao fazer 1,42 divididos por 2, foi daí que eu cheguei no 0,71. Cheguei exatamente na metade desse constituinte porque eu dividi por 2. Aonde aparece essa informação? Temos a tabela que dá o nosso suporte. Então, olha o que temos aqui, ó. 1 vezes 0,71, isso é igual a 1,42 vezes seno desse ângulo que a gente não sabe quanto vale. O que eu vou ter que fazer? Então, ao multiplicar 1 vezes 0,71, acaba sendo o próprio 0,71. E eu tenho que isolar o seno do ângulo. Então, aquele 1,42 que está multiplicando passa dividindo. E aqui mais um detalhe importante da matemática. Não importa se esse número é maior ou menor do que o outro, ele sempre vai passar na parte de baixo. Então, olha o que teremos ali. Vai ficar 1,71 divididos por 1,42. E esse resultado temos ali que isso vai dar 0,5. Poxa, mas eu não tenho isso na tabela. Mas veja um detalhe, essa aqui é a representação decimal, 0,5. Se eu representar de maneira fracional, eu vou ter aqui o correspondente a 1 sobre 2. Opa, e 1 sobre 2 eu tenho nessa tabela. E quando eu tenho ali, ó, o seno de um determinado ângulo, que ele vale ali o correspondente a 1 sobre 2, percebam que eu estou falando ali do ângulo, então, de 30 graus. Então, isso é a nossa correspondência que temos. Percebam que são dois detalhes que conseguimos evoluir ao longo dessa questão, trabalhando aqui dentro dessa correspondência do índice de refração, também associado aqui à lei de Snell-Descartes, certo? Então,
Vamos evoluir aqui, vamos à nossa próxima tela. Então, temos aqui uma coisa que é chamada o ângulo limite. O que seria o ângulo limite? Assim, acompanhe na tela. É um ângulo em que o feixe luminoso sai paralelo à superfície do meio, mais para o menos refringente. E detalhe, isso sempre ocorre nessa circunstância, avançando do meio mais para o menos refringente, da água para o ar, por exemplo. Nessa circunstância, quando trabalhamos ali com o nosso correspondente da lei de Snell, estaremos trabalhando com ângulo de 90 graus a partir da normal. E dentro dessa circunstância, o seno de 90 graus, isso equivale a um termo matemático, e temos ali que o ângulo limite que vamos trabalhar é ali o índice de refração do meio mais refringente divididos pelo ângulo de refração do meio menos refringente. E aí você consegue estar pegando esse panorama. Nessa ideia, você tem as relações que você consegue estar trabalhando dentro desse conceito e estimar esse valor. Mas como que isso vai ocorrer? Vamos analisar ali, ó, essas caracterizações que temos ali dentro dessa estrutura do meio menos refringente pelo meio mais refringente. Dentro dessa ideia, temos aqui a característica ali de imagens que podemos observar. Ao longo dessa circunstância, percebo que temos variação angular que vai ocorrendo ali vindo do vidro crown para o ar. Percebam que esse ângulo está aumentando e chega uma hora que esse componente ele vai seguir paralelo ali entre a divisória entre os meios e em alguns momentos ele pode bater e voltar para o mesmo meio, sem avançar para a parte externa. Aí temos uma coisa que é chamada reflexão interna total. Mas aonde que usa isso? Vamos pegar aqui, ó, como correspondência e aí ali conseguimos analisar o nosso conceito do ângulo limite. Então, assim, ó, acima desse ângulo limite, conseguimos trabalhar com a reflexão interna total. Nesse exemplo que temos ali, ó, temos um laser verde que ele está sendo incidido dentro de um aquário e aí o que acontece? Ele está batendo ali na superfície da água, naquela linha divisória entre a água e o ar e ele volta para o mesmo meio, ele não avança para o ar. Mas isso é um fenômeno da ótica que conseguimos estar trabalhando. Aonde a gente consegue estar analisando isso? Nessa época de pandemia, aonde o acesso à internet está ficando cada vez maior, dependemos em muitos casos ali até da fibra ótica. E a fibra ótica tem essa configuração, aonde você consegue estar avançando com uma maior velocidade, por exemplo, da sua internet, em detrimento dessas circunstâncias da física. Então você consegue estar trabalhando dentro desse contexto. Ah, mas é só na física que eu posso analisar isso? Não. Existem exames clínicos que você consegue estar trabalhando. Um exame que é chamado de endoscopia, onde você vai fazer uma observação do que está ocorrendo no seu estômago, é utilizado esse constituinte também. Então aí você consegue estar pegando o componente da física, jogando em termos tecnológicos, que é a internet que chega para vocês ali, ou você consegue estar trabalhando também com termos da medicina, que são alguns exames clínicos que podem ser feitos. Então conseguimos trabalhar em diversas vertentes, mas temos a mesma base comum para a gente estar trabalhando. Avançando aqui então, vamos ver ali, retomando o que vimos ao longo dessa aula, temos ali o índice de refração, a lei de Snell-Descartes e também o conceito de ângulo limite e reflexão interna total. Então, aqui me despeço de vocês, um grande abraço e até a próxima aula.